parte dos argumentos que o outro lado possa levantar e terá avaliado seus efeitos no resultado. Durante o tempo todo, o objetivo deve ser evitar discussões sem sentido. Caso a discordância permaneça, procure um acordo de segunda ordem, um acordo sobre sua discordância. Certifique-se de que os interesses de cada parte e as correspondentes argumentações estejam claras. Verifique se não há pressupostos discordantes e maneiras de testá-los. Como sempre, busque conciliar interesses conflitantes usando padrões externos ou opções criativas e padrões conflitantes com critérios para avaliar qual seria o mais apropriado, ou com trocas de concessões criativas. Seja persistente. Faça uma oferta. Em algum ponto, esclarecer interesses, inventar opções e analisar padrões produzirão resultados decrescentes. Uma vez que uma questão, ou um conjunto de questões, já esteja explorada à exaustão, você deve estar preparado para fazer uma oferta. Uma oferta inicial talvez possa se limitar à conjugação de um par de questões chave. Eu concordaria com o fechamento em 30 de junho se o adiantamento não passasse de $50.000. Mais tarde, ofertas parciais como essa podem ser combinadas com outra mais ampla. Geralmente, uma oferta não deve ser surpreendente. Ela deve ser uma extensão natural da discussão até aquele momento. Não deve ser uma proposta do tipo tudo ou nada, mas também não deve ser uma posição de abertura. Deve ser uma oferta que, segundo sua avaliação, faça sentido para ambas as partes, segundo o que foi discutido até ali. Muitas negociações se acertam quando uma oferta completa é formulada. Você deve refletir sobre como e onde fazer uma oferta. Se as discussões tiverem sido realizadas em público ou com a participação de um grande grupo, talvez seja mais conveniente buscar um momento de maior privacidade para explorar os compromissos finais. Acordos, em sua maioria, são fechados em reuniões individuais entre os dois negociadores principais de cada lado, embora, mais tarde, possa haver uma solenidade pública para o fechamento formal. Se um acordo estiver maduro mas ainda houver questões que teimosamente permaneçam em disputa, busque procedimentos justos para facilitar o fechamento. Dividir a diferença em números arbitrários produz resultados arbitrários. Mas dividir a diferença em números sustentados por padrões legítimos e independentes é um modo de se encontrar um resultado justo. Outra abordagem para esses casos seria um dos lados, ou ambos, convidar uma terceira parte para conversar com cada um que, então, talvez, possa produzir, depois de repetidas consultas, uma recomendação do tipo última chance. Seja generoso ao final. Quando sentir que está se aproximando de um acordo, considere oferecer ao outro lado algo que você saiba ser de valor para eles e, ainda assim, consistente com a lógica básica de sua proposta. Deixe claro que esse é um pequeno gesto final, você não deve levantar expectativas de maiores concessões. Uma oferta melhorada como essa pode, às vezes, quebrar resistências de última hora e ajudar a selar o acordo. O ideal é que o outro lado saia da negociação satisfeito e com a certeza de ter sido tratado com justiça. Esse sentimento poderá dar bons frutos durante a implementação do acordo e em negociações futuras. Pergunta 9. Como devo testar essas ideias sem correr um risco muito grande? Talvez você tenha sido persuadido de que uma nova abordagem faz sentido, mas sua preocupação é não ser capaz de executá-la a contento para melhorar os resultados de sua abordagem atual. O que pode ser feito para que essas ideias possam ser experimentadas sem que se corra um risco excessivo? Comece pequeno. Faça experiências em negociações em que o risco seja pequeno. Em que você tenha uma boa mapa, em que padrões objetivos favoráveis estejam disponíveis e pareçam relevantes e em que o outro lado provavelmente seja receptivo a essa abordagem. Comece com ideias que se acrescentem à sua capacitação atual e, então, experimente novas ideias, uma de cada vez. À medida que for ganhando experiência e confiança, aumente o risco gradualmente tentando novas técnicas em contextos mais significativos e desafiadores. Você não precisa tentar tudo ao mesmo tempo. Faça um investimento. Algumas pessoas jogam tênis durante a vida toda sem jamais melhorar. Essas pessoas não estão querendo ter uma visão inovadora sobre o que estão fazendo e nem desejam mudar. Bons jogadores reconhecem que melhorar geralmente significa fazer um investimento em novas abordagens. Durante algum tempo, é possível que piorem, enquanto lutam para dominar técnicas novas com as quais não estão familiarizados, mas por fim superam seu nível anterior. Novas técnicas oferecem mais potencial de longo prazo. Você pode fazer o mesmo na negociação. Reveja seu desempenho. Separe um tempo para rever como você se saiu após cada negociação importante. O que funcionou? O que deu errado? O que poderia ter sido feito de outra forma? Considere manter um caderno de anotações que você possa consultar periodicamente. Prepare-se. Poder de negociação, como discutimos abaixo, não é algo de que você disponha em certa quantidade e que possa ser aplicado em qualquer lugar com qualquer propósito. Exige trabalho duro antecipado para que se possa construir uma argumentação persuasiva em uma situação específica. Em outras palavras, exige preparação. Não há risco em ser bem preparado. Apenas leva tempo. Quanto mais bem preparado você estiver, maiores serão as possibilidades de você usar essas ideias e perceber o seu valor. Planeje construir e manter uma boa relação de trabalho com o outro lado. Faça uma
Lista dos seus interesses e dos deles. Em seguida, invente uma lista de opções que satisfaçam o maior número possível desses interesses. Busque uma variedade de benchmarks ou critérios externos que possam persuadir uma terceira parte aceitável sobre o que deve ser feito. Pergunte a si próprio que argumentos gostaria de usar e, em seguida, veja se consegue encontrar fatos e informações que o sustentem. Considere também que benchmarks seus oponentes possam julgar persuasivos na hora de justificar um acordo para os representados deles. Se os negociadores do outro lado tiverem dificuldade de justificar os termos de um acordo para seus representados, é improvável que o encaminhem para fechamento. Considere também os compromissos que você gostaria que cada lado assumisse. Rascunhe um possível esqueleto de acordo. Em alguns casos, pode ser que você queira pedir ajuda a um amigo para que ele simule seu opositor, ou então que ele faça o seu papel e você o papel do outro lado. Colocar-se na posição do seu oponente e escutar o que você diria é uma poderosa ferramenta para testar a sua posição. Pode ser que seja o caso de amigos seus, negociadores mais experientes ou consultores profissionais, o orientarem, fazendo coach com você. De muitas maneiras, a negociação é como um esporte, algumas pessoas têm um talento mais natural e, como os melhores atletas, poderão se beneficiar mais de uma boa preparação, da prática e da orientação. Contudo, os que tiverem menos talento natural têm ainda mais necessidade e muito mais a ganhar com essas coisas e com um correspondente feedback. Qualquer que seja o seu caso, há muito que aprender e trabalho duro dará resultados. Só depende de você. Perguntas sobre poder. Pergunta 10. Será que o modo como negocio faz efetivamente diferença quando a outra parte é mais poderosa, e como posso incrementar o meu poder de negociação? O modo como você negocia, e como você se prepara para a negociação, pode fazer uma enorme diferença, qualquer que seja a diferença do poder relativo das partes. Algumas coisas são impossíveis de conseguir. É claro que, não importa sua habilidade, existem limites quanto ao que é possível conseguir em uma negociação. O melhor negociador do mundo não conseguirá comprar a Casa Branca. Você não deve esperar ser bem-sucedido em uma negociação a não ser que consiga fazer uma oferta que o outro lado ache mais conveniente que a sua mapa. Melhor alternativa para um acordo negociado. Se isso parecer impossível, então negociar não faz o menor sentido. Em vez disso, concentre-se em melhorar a sua mapa ou mudar a deles. O modo de negociar faz uma enorme diferença. Em uma situação em que haja uma possibilidade de acordo, o modo de negociar pode fazer a diferença entre fechar um acordo ou não, ou entre um entendimento que lhe seja favorável e outro apenas aceitável. O modo de negociar pode determinar se o bolo será aumentado ou apenas dividido, e se o seu relacionamento com o outro lado será bom ou ruim. Quando os oponentes parecem ter todas as cartas, o modo de negociar é absolutamente crucial. Suponha, por exemplo, que você esteja negociando uma exceção a uma regra ou uma oferta de emprego. Realisticamente, você poderá ter muito pouco a que recorrer se o outro lado negar sua solicitação, e pouco a oferecer se eles a aceitarem. Nessas circunstâncias, sua capacidade de negociação é tudo. Por menor que seja a oportunidade de sucesso, o modo como se negocia determinará se você será capaz de obter vantagem com isso. Recursos e poder de negociação não são a mesma coisa. Poder de negociação é a capacidade de persuadir alguém a fazer alguma coisa. Os Estados Unidos são um país rico, que tem armas nucleares, mas nenhuma dessas duas características é suficiente para deter ações terroristas ou libertar reféns em lugares como Beirute, por exemplo. O que determinará se os seus recursos lhe darão poder de negociação é o contexto ou quem você está tentando persuadir e o que você quer que façam. Não pergunte quem é mais poderoso. Tentar determinar quem, entre você e seus opositores, é mais poderoso é arriscado. Se você chegar à conclusão de que é mais poderoso, talvez relaxe e não se prepare tão bem quanto poderia. Por outro lado, se for a parte mais fraca, existe o risco de se sentir desanimado e, mais uma vez, não dedicar atenção suficiente para descobrir como poderia persuadir o outro lado. Qualquer que seja a sua conclusão, isso não o ajudará a encontrar a melhor maneira de agir. Na verdade, muito pode ser feito para aumentar o seu poder de negociação, mesmo quando houver um desequilíbrio nos recursos. Haverá, é claro, negociações em que, pelo menos no curto prazo, as melhores cartas estarão nas mãos do adversário. Entretanto, em um mundo cada vez mais interdependente, existem quase sempre recursos e aliados em potencial que um negociador habilidoso e persistente poderá explorar, pelo menos, para deslocar o fulcro ou fazer o equilíbrio de forças pender para o seu lado. Você só saberá o que é possível se tentar. Às vezes, as pessoas parecem preferir se sentir sem poder e acreditar que não há nada que se possa fazer para afetar um resultado. Essa crença as ajuda a evitar se sentir responsáveis ou culpadas por sua inação. Evita também os custos de se tentar mudar a situação, isto é, fazer um esforço e se arriscar ao fracasso, o que pode causar embaraço. Mas, embora compreensível, esse sentimento não afeta a realidade do que a pessoa pode conseguir por meio de uma negociação eficaz. É uma atitude fatalista e autoderrotista. A melhor regra básica é ser otimista e exceder seus limites, sem gastar muitos recursos em causas perdidas. Reconheça que muitas coisas vale a pena tentar, mesmo que não se obtenha sucesso.
Quanto mais você tentar, maiores serão suas possibilidades de conseguir. Estudos sobre negociação consistentemente mostram que existe uma forte correlação entre aspiração e resultado. Dentro do que for razoável, pensar positivamente dá frutos. Existem muitas fontes de poder de negociação. Como aumentar o seu poder de negociação? Este livro inteiro é uma tentativa de responder a essa pergunta. O poder de negociação tem muitas fontes. Uma delas é conseguir uma boa mapa. Caso eles acreditem, é persuasivo dizer para o outro lado que você tem uma alternativa melhor. Contudo, cada um dos 4 elementos do método descrito na parte 2ª deste livro, pessoas, o relacionamento, interesses, opções, critérios objetivos, é também uma fonte de poder de negociação. Se o outro lado for forte em uma área, você pode tentar se fortalecer em outra. A essas 5 fontes de poder podemos acrescentar uma 6ª, o poder do comprometimento, e uma 7ª, o poder de uma comunicação eficaz, incluindo o processo de gestão. Existe poder em desenvolver uma boa relação de trabalho entre os negociadores. Se você compreende o outro lado e a recíproca é verdadeira, se as emoções são reconhecidas e as pessoas são tratadas com respeito, mesmo quando discordam, se existe uma boa comunicação, de ida e volta, e uma boa escuta, se existe confiança mútua, e se os problemas de pessoas são tratados conforme seus méritos e não por demandas de concessões de substância, as negociações tendem a ser mais tranquilas e bem-sucedidas para ambas as partes. Nesse sentido, o poder de negociação não é um fenômeno de soma zero. Mais poder de negociação para o outro lado não significa, necessariamente, menos para você. Quanto melhor for a sua relação de trabalho, melhores serão as possibilidades de os lados se influenciarem mutuamente. Ao contrário do que se costuma acreditar, normalmente você será beneficiado sempre que o outro lado conseguir aumentar a capacidade deles de influenciá-lo. 2 pessoas com merecida reputação de serem confiáveis terão mais capacidade de se influenciar mutuamente do que 2 pessoas de má reputação. O fato de você poder confiar no outro lado aumenta a capacidade deles de influenciar você. Mas o benefício também é seu. Você pode entrar com segurança em acordos que beneficiarão ambas as partes. Em 1967, após a guerra no Oriente Médio, quando o embaixador britânico nos Estados Unidos, Lord Clarendon, buscava um acordo de paz provisório com base em uma resolução do Conselho de Segurança, ele conseguiu um consenso, exceto pelo voto da União Soviética. O representante desse país, Vasily Kuznetsov, abordou Clarendon para solicitar o adiamento da votação por 2 dias. Clarendon resistiu, temendo que os soviéticos usassem o prazo para conseguir mais votos para sua resolução alternativa. Kuznetsov persistiu: talvez você tenha me entendido mal. Estou fazendo um pedido pessoal de mais 2 dias. Assim que Clarendon ouviu a palavra pessoal, ele soube que deveria atender ao pedido do colega. Por quê? Eu conhecia Kuznetsov muito bem. Já havia trabalhado com ele em outras questões difíceis. Eu o respeitava muito e sabia que ele não trabalharia contra mim. Eu sabia que podia confiar nele, assim como ele podia confiar em mim. Assim, Clarendon foi ao Conselho de Segurança e pediu o adiamento. 2 dias depois, o Conselho voltou a se reunir. Levantei a mão para votar, lembrasse Clarendon, e então houve um regozijo vindo das galerias. Olhei para minha direita e vi o dedo de Kuznetsov levantado, votando por nossa resolução e retirando a sua própria, tornando, assim, o voto da resolução britânica 242 unânime. Ele havia feito bom uso dos 2 dias. Tinha chegado à conclusão de que o voto unânime e a concordância integral seriam essenciais. Havia falado com o seu governo e, não tenho dúvidas, também com os governos árabes, tendo persuadido a todos. Asterisco, 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 asterisco. A resolução 242 da ONU continua sendo, até os dias de hoje, uma peça central para as negociações no Oriente Médio. O exemplo de Kuznetsov demonstra o poder de uma reputação confiável, mesmo independente da organização que você possa representar. Sua reputação de honestidade e de justiça poderá ser o ativo mais valioso de um negociador. Há poder em uma comunicação eficaz. Uma boa comunicação é uma fonte especialmente significativa de poder de negociação. Elaborar uma mensagem de impacto, escutar o outro lado e demonstrar que os ouviu são coisas que aumentam a sua capacidade de persuasão. Gerenciar habilidosamente o processo de negociação. Fazer mudanças de jogo na medida do necessário poderá afetar profundamente a qualidade do resultado alcançado. O presidente John F. Kennedy ficou, com toda a justiça, famoso por sua habilidade no primeiro desses itens, elaborando uma mensagem contundente, que nunca negociemos por medo, mas que jamais tenhamos medo de negociar. Asterisco, 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 asterisco. Uma mensagem não precisa ser inequívoca para ser direta e eficaz. Em muitos casos, ajudar o outro lado a entender o seu raciocínio mesmo quando você tem mais de uma opinião sobre o assunto pode reduzir os temores deles, esclarecer mal-entendidos e promover a resolução conjunta de problemas. Considere o fornecedor que faz uma proposta que considera competitiva para um contrato com uma empresa. O comprador gosta da proposta e do fornecedor, mas se preocupa que esse, por ser novo no mercado, possa não ser capaz de atender a demanda de pico, quando o volume aumenta bastante. Se o comprador disser simplesmente não, obrigado, e depois pagar mais para contratar,
Outra afirma, a primeira poderá presumir que sua proposta não foi boa, além de jamais voltar a ter a oportunidade de persuadir o comprador de que poderia, efetivamente, atender a demanda no período de pico. Seria melhor para ambos se, em vez disso, o comprador compartilhasse tanto o seu interesse na proposta quanto suas preocupações. Uma boa escuta pode aumentar o seu poder de negociação pelo acúmulo de informações que você terá sobre os interesses do outro lado e sobre as possíveis opções disponíveis. Uma vez que você entenda os sentimentos e as preocupações da outra parte, poderá começar a atendê-las, explorando áreas de convergência e de divergência, e desenvolvendo maneiras úteis de proceder no futuro. Considere, por exemplo, o senhor idoso cujos médicos queriam removê-lo do hospital onde se encontrava para outro, com instalações especializadas. Os médicos explicaram repetidamente por que a transferência seria melhor para ele, mas o homem se recusava a aceitar. Sabendo que aquele senhor estava agindo contra seus próprios interesses, os médicos classificavam seu comportamento de irracional. No entanto, um plantonista levou a sério a posição do homem e ouviu atentamente as razões pelas quais ele se recusava a sair dali. O paciente relatou o fato de ter passado por várias situações de abandono na vida e temia que a transferência fosse o prenúncio de mais uma. O plantonista se dispôs a cuidar diretamente para que isso não acontecesse e o homem concordou, satisfeito, em mudar de hospital. Demonstrar que você ouviu o outro lado também aumenta a sua capacidade de persuasão. Quando seu interlocutor se sente ouvido por você, fica mais disposto a também ouvi-lo. É comparativamente mais fácil ouvir quando o outro lado diz algo com que você concorda. É mais difícil ouvir aquilo com que você não concorda, mas é exatamente nessa hora que a escuta é mais eficaz. Ouça antes de responder. Pergunte. Certifique-se de que entende o ponto de vista deles e de que eles saibam que você os entendeu. Uma vez que o outro lado saiba que você compreendeu aquilo que disseram, não pode considerar sua discordância um simples mal-entendido. Sua consciência do processo de negociação e sua capacidade de fazer movimentos que mudem o jogo aumentam o seu poder de negociação, porque o processo em si afeta o tipo de resultado que se pode conseguir. A barganha posicional, além de prejudicar relacionamentos, frequentemente gera resultados arbitrários e incomuns, difíceis de explicar aos seus representados e de pouco valor como precedente em uma futura negociação. Como discutimos no capítulo 8, reconhecer uma tática ou movimento lhe permite explicitá-lo e iniciar uma negociação aberta a respeito do processo. Outro modo de virar o jogo é mudar o enquadramento. Em outras palavras, desloque o foco da negociação de posições para interesses, opções ou padrões. Se o outro lado disser, por exemplo, o máximo que pagaremos é $10.000, quando você julga que $50.000 seria o preço justo, sua resposta poderia vir de diversas formas. Item mude o enquadramento para interesses, entendo que essa seja a sua posição. Como esse número parece estar muito abaixo do valor de mercado, ajude-me a entender seus interesses. Vocês estão com problemas de fluxo de caixa. Item mude o enquadramento para opções. Bem, $10.000 é uma opção, assim como $100.000 ou $200.000 seriam opções atraentes do nosso ponto de vista. Creio que poderíamos avançar bastante se fizermos um brainstorm para identificar opções aceitáveis para ambas as partes. Que tal se item mude o enquadramento para padrões? Você deve ter uma boa razão para julgar que $10.000 seja uma oferta justa. Como chegou a esse valor? E por que $10.000? Não $0 ou $100.000? Meu entendimento é que o valor de mercado seja $50.000. Por que deveríamos concordar com menos? Item mude o enquadramento para Mapan. É claro que essa oferta é uma decisão sua e, talvez, alguém a aceite. Acho que devemos discutir bem se é possível chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes. Um dos grandes poderes que você tem é mudar o enquadramento mediante o uso de afirmações e perguntas que mudem o foco da negociação para interesses, opções e padrões, mudando, assim, o jogo de barganha posicional para negociação baseada em princípios asterisco 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 asterisco. Vamos voltar aos vizinhos do capítulo 3, que estão preocupados com uma obra não desejada e perigosa. Considere a diferença entre começar a conversa com a construtora, dizendo, exigimos que uma cerca seja construída em torno da obra imediatamente, ou, em vez disso, tenho uma pergunta simples para vocês, a sua empresa respeita os padrões adotados pela indústria quanto a normas de segurança? Essa é certamente uma pergunta a qual a empresa não pode dizer não. Uma vez que digam sim, tudo o que os vizinhos precisarão será coletar os padrões usados pelas construtoras concorrentes e estabelecer seu ponto de vista, de forma persuasiva e com base em méritos. Bem, a Turner Construction disse que colocaria uma cerca de 2 metros de altura em torno de qualquer coisa maior que um buraco, e antes de iniciar qualquer obra, há poder no entendimento de interesses. Quanto mais claramente você conseguir entender as preocupações do outro lado, mais capaz será de satisfazê-las a um custo mínimo. Procure por interesses intangíveis ou ocultos que podem ser importantes. Em relação a interesses concretos, como dinheiro, pergunte o que está por trás deles. Para que o dinheiro será usado. Às vezes, até mesmo as posições mais inaceitáveis firmemente anunciadas refletem um interesse subjacente compatível com os seus.
Veja o caso do homem de negócios que tentava comprar uma estação de rádio. O dono majoritário desejava vender seus 2/3 por um preço razoável,